Então, vamos começar o nosso bate-papo, né? É, e eu espero que seja um bate-papo mesmo, que vocês participem bastante. A galera que eu não vou me apresentar, né, porque todo mundo já me conhece, então a única coisa diferente que tem aqui, eu coloquei aqui na apresentação o laboratório que eu faço parte, né, que é o Laboratório Integrado de Biomedicina, Exercício de Saúde Coletiva, e lá a gente tem algumas linhas de pesquisa em fisiologia, em treinamento, em saúde coletiva, a gente investiga várias áreas, né? E uma dessas abordagens, né, e que eu participo ativamente, na verdade, eu trabalho com isso já há muitos anos, é a questão da fisiologia cardiovascular e da pressão arterial. Então, eu posso dizer que eu devo toda a minha vida, né, a essa área de conhecimento, toda a minha vida acadêmica, desde a graduação. Então, meu TCC foi nessa área, artigo de especialização, dissertação de mestrado, tese de doutorado. Eu sempre trabalhei com isso e pretendo continuar trabalhando com o termo da saúde e possibilidade de estar exercendo essa função. E o que sempre me chamou muita atenção, né, nessa questão do treinamento para hipertenso, eu lembro que já na graduação eu via os tais grupos especiais, né, que a gente chama eles assim, na prescrição do treinamento. Então, a gente tem lá os obesos, os diabéticos, os idosos, os hipertensos. E eu observava nas academias, né, que existia um grande receio de se trabalhar com esse público, e que, na maioria das vezes, o trabalho prescrito para esse público era um trabalho muito mais no sentido do professor não se expor, né, a prescrever algum treinamento que pudesse ter alguma intercorrência, do que, de fato, o professor está preocupado em prescrever um treinamento com a possibilidade de melhorar de alguma forma, né, a condição daquele indivíduo. E aí eu comecei a me interessar por isso, fui lendo, estudando, tive, ao longo do caminho, grandes profissionais que cruzaram o meu caminho, me direcionando, né, dentro dessa linha de conhecimento, e eu gosto bastante disso, é uma coisa que tem muita coisa para aprender, né? Eu tenho muita coisa para aprender, todo mundo tem, é um universo muito grande de informações, um universo muito rico, que a gente pode começar, vocês, né, que estão na graduação, a vislumbrar muitas possibilidades, por exemplo, de trabalho de conclusão de curso nessa área. São coletas que não são difíceis, né, de serem realizadas, são resultados que são importantes para esse tipo de população. Então, dependendo do que a gente tem, se tem possibilidade de publicação, de avançar com o trabalho. Quem tem vontade de trabalhar com isso, independente de ser TCC, ou tem vontade de estudar, fazer, tentar escrever um artigo sobre isso, coletar algum dado sobre isso, pode me procurar a qualquer momento. Eu estou sempre aqui disposto, né, a investir na investigação sobre esse assunto, né? Então, onde aqui o professor Estevam, né, o professor Estevam Monteiro, é um irmãozão meu, e ele já começou a falar alguma coisa em relação à resposta cardiovascular, mas dentro de outro âmbito. Falou de liberação miofascial, que é um tema que a gente vem trabalhando bastante nos últimos anos, né, eu e ele junto com outros autores, a gente vem tendo sucesso em algumas publicações sobre o tema. E hoje a gente vai falar sobre treinamento de força, né, e pressão arterial, que é um tema um pouco mais estudado, um pouco mais de tempo, porém com qualidade, não há tanto tempo assim. Então a gente vai começar a ver, por exemplo, que o colégio americano não libera um position statement sobre isso há muitos anos, então tem pessoas que ainda usam esse posicionamento deles para prescrição, tem muita coisa ali equivocada que a gente tem condição de discutir e de tentar melhorar. Tá? Mas antes, né, de falar especificamente de treinamento, é importante que a gente compreenda o que é a pressão arterial e a relevância que a hipertensão arterial tem dentro do âmbito da saúde pública, o impacto que ela tem na saúde pública por sua alta prevalência, né, suas comorbidades. Então, a gente vai começar a discutir um pouquinho disso. E, em primeiro lugar, a gente tem que saber o que é pressão arterial. Então, a pressão arterial ela é a pressão que o sangue exerce na árvore vascular, muito em particular nas artérias, que são um tipo de vaso sanguíneo que a gente tem na nossa árvore vascular. E dois fatores influenciam os valores de pressão arterial. É um controle multifatorial, mas a gente tem dois fatores principais que a gente pode sugerir numa equação ilustrativa para tentar entender, né, o que provoca esses valores. Então, a gente tem o débito cardíaco e a resistência vascular periférica. Então, o débito cardíaco é a quantidade de sangue que sai do coração por minuto,
E esse sangue ele não é jogado no espaço vazio, ele é jogado dentro do leito vascular. Então, obviamente, esse leito vascular exerce uma resistência à passagem desse sangue. Essa resistência exercida pelo leito vascular à passagem do sangue é a resistência vascular periférica. E como cada uma dessas variáveis pode influenciar o valor de pressão arterial? E aí eu sempre dou um exemplo, tento fazer uma analogia. Imagina um balde com a quantidade de água e um cano aonde eu vou despejar essa água, né? Então, eu tenho 1 litro de água e vou despejar essa água num cano de diâmetro X, essa água vai exercer uma certa pressão sobre esse cano. Se eu mantiver o diâmetro desse cano em X, mas dobrar a quantidade de água, o que vai acontecer? A água vai exercer mais ou menos pressão sobre o cano? Mais, né? Agora, imagina o contrário. Imagina que eu vou manter a quantidade de água em 1 litro, mas vou diminuir o diâmetro desse cano. O cano vai oferecer mais ou menos resistência à passagem da água. Mais resistência, porque você está, né, gerando ali um espaço menor para que a mesma quantidade de água atravesse. Então, quando eu falo do cano, eu estou tentando fazer uma analogia com a árvore vascular, que é a resistência periférica. E quando eu falo dessa água, é uma analogia com o débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que sai do coração por minuto em repouso, em torno de 5 litros, aí, um pouco mais para homens, um pouco menos para mulheres. Então, esse é o conceito de pressão arterial. Agora, a gente tem que entender como funciona o desenvolvimento da patologia, né, que é gerada quando tem uma alteração desses níveis de pressão arterial para cima de maneira crônica, que é a hipertensão arterial sistêmica. E vocês já devem ter escutado muito esse nome, porque é uma doença muito prevalente. Eu acredito que não tem ninguém aqui que não tenha alguém na família com hipertensão. Tem alguém que não conhece nenhum hipertenso aqui? Eu acho bem difícil, a gente tem uma prevalência muito alta de hipertensão. E aqui a gente tem as recomendações para classificar, né, quando o cara está hipertenso ou não. Tem 2 recomendações, tá, que a gente vai tentar discutir um pouquinho sobre elas, brevemente por causa do horário. Essa recomendação é da American Heart Association. E é uma recomendação extremamente conservadora. Para esses caras, né, o 130, que é aquela pressão que no popular a gente fala 13, né, já é hipertensão, estágio 1. Então, ela é muito conservadora, né, ela é muito dura. A gente tem aqui a classificação da Sociedade Europeia de Hipertensão, né, que considera o hipertenso acima do 140, que é o popular 14, né, que a gente fala. Na verdade, existe alguma discussão a nível de saúde pública, né, de saúde coletiva, sobre essas classificações. Na maioria das vezes, os médicos ainda usam essa aqui da Sociedade Europeia de Cardiologia, porque existe alguma discussão muito mais política que fisiológica sobre essa classificação, dizendo, discursando sobre a possibilidade de que quanto mais caem esses pontos de corte para considerar o cara doente, mais remédio a indústria farmacêutica vende. Vocês conseguem visualizar isso? Então, uma coisa é começar a dar remédio para o cara que está com 140 de pressão. Outra coisa é eu começar a dar remédio para o cara que está com 130 de pressão. Se eu pensar a nível mundial, eu consigo classificar como hipertenso uma quantidade gigante de pessoas que eu não conseguia classificar com ponto de corte de 140. Então, isso aqui fica só para a gente repetir. Em regra, ainda se usa muito nas publicações a da Sociedade Europeia, tá, de Hipertensão, que é acima de 140 para sistólica e de 90 para diastólica. Só para ficar claro, quem não tem nenhuma intimidade com esse tema, quando eu falo sistólica, estou falando do valor maior da leitura, que popularmente as pessoas chamam de máxima. E quando eu falo diastólica, eu estou falando do valor menor da leitura, que popularmente as pessoas chamam de mínima. E quando eu falo 140 e 90, é aquilo que de praxe as pessoas falam 14, 9, porque as pessoas usam as unidades com uma maneira equivocada. Tá? Para a gente começar a entender o impacto que essa patologia, a severidade que ela tem a nível mundial na saúde pública, é importante a gente entender os aspectos epidemiológicos, que seriam os riscos, né? O que coloca em risco para que a gente desenvolva essa doença e o quanto dessa doença existe no nosso território ou no mundo. Então, esse trabalho aqui
a gente fez em 2014 lá no laboratório, né? É uma parte, inclusive, do meu trabalho de mestrado, e a gente investigou a prevalência de hipertensão em adolescentes no Rio de Janeiro e alguns fatores de risco associados a isso. Na época, foi um trabalho importante, há muitas décadas não se fazia um trabalho dessa forma, com uma amostra verdadeiramente probabilística, né? O que é isso? Eu queria saber, né, a prevalência de hipertensão nos adolescentes do município de Rio de Janeiro, os adolescentes no final da adolescência, né? Para o OMS, a adolescência vai de 10 a 19 anos, a gente pegou a galera entre 17 e 19. E aí a gente fez um cálculo amostral, que mediu quase 1.000 adolescentes, e estratificamos isso por regiões dentro do município. Então, a gente foi de Sepitiba ao Leblon, né, coletando esses dados em algumas escolas públicas que eram sorteadas. Na época, alguns jornais foram lá no laboratório entrevistar a gente, porque realmente há muito tempo ninguém fazia um trabalho tão dispendioso, né, perdendo tanto tempo. Perdendo tempo não, né, porque não foi perda de tempo, mas gastando tanto tempo com uma coleta desse tipo. E a gente ficou bem surpreso com o resultado. A gente encontrou quase 20% de prevalência de hipertensão em sujeitos que tinham de 17 e 19 anos. Cara, isso é muita coisa. Você tem noção da seriedade disso? Quer dizer que entre 17 e 19 anos, adolescentes, estudantes da rede municipal do Rio de Janeiro naquele ano, eu podia dizer que a estimativa é que para cada 100 deles que eu pegasse, né, que eu contabilizasse, 20 tinham hipertensão arterial. Uma faixa etária muito jovem. E a gente identificou alguns fatores de risco, como sexo masculino, que a gente discute a possibilidade fisiológica, né, de nessa fase a gente está tendo ali um pico de alguns hormônios, que são hormônios que causam retenção hídrica, né, e a obesidade e o sobrepeso. Curiosamente, nessa pesquisa, a atividade física não foi um fator de proteção. Tá? Ao contrário, sedentarismo quase foi, mas isso é conversa para outro dia, porque se a gente for agora tentar tecer crítica a essas relações entre atividade física e saúde, a gente vai mudar muito o foco da nossa discussão. Fala, Moisés. A criança é hereditária? Então, cara, a hipertensão arterial ela é uma expressão fenotípica. Né? O que quer dizer isso? Ela é uma doença que surge fisicamente. Né? Existem algumas mudanças hemodinâmicas do sistema cardiovascular, né, que provocam a hipertensão. Isso tem fatores hereditários, tem fatores comportamentais, como tudo que é fenotípico. A gente não discute lá na disciplina a questão da somatotipia. Né? Então, toda expressão fenotípica depende de comportamento e de hereditariedade. Eu não saberia te dizer, por exemplo, né, se esses caras são hipertensos porque tem uma carga hereditária forte ou porque o cara tem um estilo de vida sedentário, está obeso, come mal. Né, não saberia te responder, porque os dois universos, tanto hereditário quanto comportamental, podem ter influência nisso. Tá? Oi. Uma vez que a gente então, depois que a hipertensão arterial está instalada, dependendo do estágio que ela esteja, você não consegue mais reverter só para o estilo de vida, né, com mudança de estilo de vida. Então, a gente tem aqui, ó, no início, as classificações. Né? Então, por exemplo, um cara que está com pressão arterial 180, dificilmente ele vai conseguir reverter isso só mudando o estilo de vida. Mas até que a hipertensão estágio 1, né, existem algumas recomendações, tem um autor chamado Bruck, que estuda muito essas questões de estratégias não farmacológicas, e ele sugere que mudanças no estilo de vida podem controlar, né, isso. Eu sempre acho que a gente tem que procurar o médico e tentar um tratamento farmacológico e ir combinando com a mudança do estilo de vida. Se a gente vê que está caindo, cabe ao médico tentar reduzir ou cortar o remédio. Né? Porque eu continuo sempre achando que, para uma doença que afeta o coração, a gente tem que controlar isso rápido. Né? Para pensar, essa pressão arterial sistólica, principalmente, é a força que o meu coração faz para conseguir ejetar o sangue, né, pelo ventrículo esquerdo. Então, o normal é em torno de 120. Imagina o cara que está com ela 150. Ah, mas 150 não é muito alta. Não, 150 não vai provocar um AVC, não vai provocar um infarto de maneira aguda, porque tem um pico de 150. Não existe pico de 150. Mas, a longo prazo,
o coração trabalhando meses, anos a 150, isso vai provocar alterações estruturais nele e pode gerar cardiomiopatia hipertrófica. Tudo isso pode levar a infarto, esse tipo de coisa. Né? Então, o coração ele é um músculo. Se eu faço força com o meu músculo, o que acontece com ele? Quando eu vou para a musculação e treino bíceps, ele aumenta. Né? Só vocês olharem para o meu aqui. Então, a gente treina e ele aumenta. Mas o coração é a mesma coisa. O coração ele começa a fazer força e ele vai sofrendo alterações estruturais que não são saudáveis para ele. Pode falar. Não. Então, o que acontece? Quando o cara tem um pico de hipertensão por algum motivo na vida, picos é normal a gente ter. Por exemplo, tomei um susto, ela sobe, mas ela deve cair rapidamente. Se esse pico se manteve um dia, por exemplo, 24 horas, 48 horas, depois baixou e nunca mais subiu, ele não é hipertenso. Mas isso pode ser um fator preditor para que ele se cuide, porque no futuro, né, ele tem maior risco de se tornar hipertenso que um cara que não tem uma sustentação, por exemplo, de 24 horas de pressão arterial alta. Vou te dar um exemplo. Imagina que o cara toma um susto todo dia. Esse cara vai ficar 24 horas sempre com a pressão arterial aumentada? Isso não pode. Esse cara ele tem alguma desregulação ali. Tem coisas que não rotulam o cara como hipertenso, mas mostram que ele tem fator de risco. Por exemplo, o colégio americano não recomenda teste de esforço máximo para descobrir hipertensão arterial. Né? Então, você faz o mapa, faz outros exames. Até porque o teste de esforço não mostra se o cara é hipertenso ou não. Mostra se ele é hiperreativo ou não. Se ele tem um comportamento da pressão arterial durante o esforço normal ou não. Mas o cara que é hiperreativo, que durante o esforço ele tem a pressão arterial dele alterada mais do que a gente espera, que seriam 10 milímetros de mercúrio por MET, que a gente dobra de intensidade da atividade física para a sistólica. E para a diastólica não deveria aumentar ou até cair em atividade, em intensidades mais altas, essa resposta reativa é um prognóstico ruim de que esse cara um dia pode se tornar hipertenso. Tá? Então, às vezes a gente tem alguns dados que não vão rotular para a gente ficar como hipertenso, mas são prognósticos ruins. O cara que toma um susto, sustenta uma pressão arterial elevada durante 2 dias, por mais que depois fique um ano sem subir, é um prognóstico ruim. O cara que no teste de esforço tem um pico muito alto de pressão arterial, mesmo quando ele para e normaliza, é um prognóstico ruim. Tá bom? Então, na gravidez é diferente. Mas ela tem um prognóstico ruim. Embora na gravidez você tenha algumas mudanças hemodinâmicas que contribuem para isso. Né? Uma delas, e bem fácil de entender, por exemplo, é a volemia. Né? A mulher fica com uma maior quantidade de sangue dentro das artérias. Então, se eu tenho uma artéria de tamanho X, eu raciocino lá no início, e vou aumentando a quantidade de líquido que está ali dentro, a pressão sobre essa parede arterial também vai aumentar. E tem outros efeitos fisiológicos. A gente vai ver aqui que a gente tem uma hipótese de estresse oxidativo como gênese de hipertensão. Alô? Voltou. E a gente, o microfone tinha parado, mas eu... E a gente... E aí... Alô? Eu acho que é filha, cara. Alô. Foi, acho que foi. E aí a gente tem algumas hipóteses, né, de estresse oxidativo que também pode ficar maior. No caso, eu fui internada, cheguei no hospital com quadro de AIDS. Eu passei por quadro de asmático para hipertensão, e até hoje a pressão é outra. Então, mas aí a associação não é da asma com a hipertensão. Você desenvolveu a hipertensão, que pode até ter uma associação com a gravidez, mas não com a asma. Tá? A asma não evolui para a hipertensão. Porque a asma ela não evolui para a hipertensão, mas a gravidez pode deixar o asma. Mas a pessoa também já tem uma predisposição.
né, ter um desequilíbrio. Então, mas é uma predisposição. Porque imagina, no mundo que a gente vive, se todo mundo que vivesse sob estresse ficasse. Né? Então, não é, a pessoa tem uma predisposição genética a ter uma desregulação de mecanismo que controla a pressão arterial. Né? Alô, obrigado, João. Bom, então vamos lá. Então, outra informação epidemiológica importante, né? E aí, a gente tem aqui as faixas etárias, né? E aqui o odds ratio. O que é um odds ratio? Né? É um cálculo estatístico que a gente faz para saber quantas vezes existe o risco de um desfecho acontecer em função de uma exposição. Deixa eu traduzir isso para vocês. O desfecho aqui é a hipertensão. E a exposição é o envelhecimento. Né? Então, são as faixas etárias que vão aumentando e a gente vai ter um odds ratio para cada faixa etária dessas. Então, como é que eu interpreto isso? Ó, essa idade aqui é a idade de referência, né? A faixa etária referência. E as outras faixas etárias vão dizer quanto é o risco em relação a ela de desenvolver hipertensão arterial. Então, por exemplo, essa faixa etária aqui, de 30 a 39 anos, tem 50% mais chance de se tornar hipertensa do que a faixa etária de 20 a 29. Quando eu chego na faixa etária de 50 a 59, eu vou encontrar 7 vezes mais risco de chance da galera se tornar hipertensa em relação às pessoas que estão situadas na faixa etária entre 20 e 29. Então, a gente começa a ver que o processo de envelhecimento também é um fator de risco para o desenvolvimento de hipertensão arterial. Né? E isso tem muitas explicações fisiológicas, como enrijecimento da árvore vascular, aumento da viscosidade sanguínea, né? Enfim, isso tem uma relação de causa e efeito, né? O envelhecimento com alterações na pressão arterial. Em mulheres, né, isso acontece muito em função das quedas do estrogênio no pós-menopausa. Né? Então, o estrogênio é um hormônio antioxidante. Então, o que a gente está vendo aqui, né, são espécies reativas de oxigênio, radicais livres. Então, a gente tem aqui, ó, superóxido reagindo com óxido nítrico. O óxido nítrico é um vasodilatador. Se a gente tem um superóxido e diminui a nossa capacidade antioxidativa desse elemento, a gente vai diminuir a disponibilidade de óxido nítrico para formar peróxido nitrito. E aí, no final dessas reações, a gente forma o radical hidroxila, né, que é uma espécie reativa de oxigênio, um poder oxidativo muito grande. O que são essas espécies reativas? Só para a gente entender mais ou menos o potencial lesivo que elas têm. Então, são elementos instáveis. Por quê? Porque falta um elétron na sua camada de valência, que é a última camada que envolve essas estruturas. E aí, o que ela faz para se estabilizar? Ela rouba elétron de outras estruturas e deixa as outras estruturas desestabilizadas. Se isso acontece, por exemplo, com o endotélio vascular, isso favorece a oxidação de gordura, né, a formação de placa de ateroma. Se isso acontece no núcleo celular, isso pode favorecer envelhecimento e até o surgimento de algumas doenças bem severas. Nunca ouviram falar aqui assim na televisão ou naquela revistinha lá do jornaleiro de fofoca, assim, radical livre causa câncer? Né? Isso faz sentido. Isso não é uma relação ao cara produzir o radical livre, não, porque a gente produz o tempo inteiro, e até durante o exercício, e é importante produzir para que a gente também aumente a nossa produção de antioxidantes, que protege a gente dessa oxidação. A gente está falando aqui de uma condição adversa. Né? A quantidade de antioxidantes está diminuindo. Se a quantidade de antioxidantes está diminuindo, essas espécies reativas que oxidam têm um campo maior para exercer o seu poder de oxidação. O estrogênio também tem uma correlação inversa, né, com a concentração de ECA, que é uma enzima, né, que forma a angiotensina 2, que é um forte vasoconstritor, aumenta a hipertensão arterial. Então, na verdade, não dá para a gente entrar agora nesses detalhes fisiológicos todos, senão a gente teria que passar a noite toda falando só disso. Mas o que eu quero que vocês entendam até aqui é o seguinte: a hipertensão arterial ela tem alta prevalência até em jovens, ou seja, é uma doença perigosa, é uma doença que tem impacto na saúde pública mundial. Né? A hipertensão arterial tem uma série de fatores de risco que vão desde a hereditariedade, né, dependendo da genética de cada um,
até sexo, obesidade, sedentarismo, enfim, envelhecimento, não envelhecimento por si só, mas as alterações causadas pelo envelhecimento, como nas mulheres, a redução da produção de estrogênio, né, que é um hormônio que tem efeito protetor cardiovascular. Então, a gente tem uma série de fatores de risco de desenvolvimento dessa hipertensão arterial. Mas a gente também pode tratar ela. E é aí que a gente quer chegar. Né? Então, a gente vai ter aí a possibilidade do tratamento farmacológico, que é o tratamento convencional, do tratamento não farmacológico, e o mais importante, da associação do tratamento farmacológico com o tratamento não farmacológico. Talvez esse seja o grande lance. Né? Talvez você consiga mudar o seu estilo de vida, associado ao acompanhamento médico. Talvez isso possa prolongar, né, a sua passagem por essa patologia que não tem cura, que é crônica, né, sem passar por nenhum percalço provocado por ela. Porque a hipertensão é uma patologia que ela agride o sistema cardiovascular, ela agride o coração, agride o endotélio vascular, mas se você controlar com remédio ou com dieta, seja lá com o que for, cara, você vai ter o seu sistema cardiovascular funcionando exatamente, né, como do seu par, que é normotenso. E isso eu vi há muitos anos um cientista da nossa área que é referência na área, né, ele é médico, oriental, mestrado, doutorado na educação física, mostrando né, 2 exames cardiológicos de um normotenso e de um outro cara que tinha sido diagnosticado há 20 anos atrás com hipertensão, tomava medicamentos pesados para controlar a hipertensão, fazia dieta, fazia exercício, tudo certinho e mantinha a pressão dele regulada. O exame cardiológico, né, o ecocardiograma, que avalia a estrutura do coração, o eletrocardiograma, que avalia a atividade elétrica do coração, dos dois eram similares. Eles tinham a mesma faixa etária, né? Eram exames muito próximos. Né? Ou seja, se você controlar, fica de boa. Vai morrer de outra coisa com 90 anos que não vai ser hipertensão. Só tem que controlar. Né? Então, esse autor aqui, o Bruck, na minha opinião, ele é leitura obrigatória, tá, para quem estuda tratamento não farmacológico para hipertensão arterial. Ele publica muito com isso, e aqui ele vai mostrar para a gente que, na verdade, ele não estuda exercício, ele estuda tratamentos alternativos, que ele chama assim, né? Que são os não farmacológicos. Então, tem aqui, ó, terapias comportamentais, procedimentos não invasivos, e aqui os regimes, né, as estratégias baseadas no exercício. E aí ele mostra para a gente aqui, ó, o exercício aeróbio dinâmico, o exercício de força dinâmica, e o exercício isométrico com pequenas musculaturas parecem ser muito eficientes no tratamento, né, não farmacológico da hipertensão arterial, atuando ali como coadjuvante, né, muitas vezes interagindo com remédio, ou no caso de uma hipertensão ali estar junto, quem sabe até conseguindo contornar esse quadro e controlar, estabilizar essa pressão arterial, né, ainda só com os tratamentos não farmacológicos. Né? Esse aqui é o último posicionamento, né, do Colégio Americano sobre exercício de hipertensão arterial, e é bem lamentável isso, porque esse posicionamento é de 2004. Então, só para vocês terem uma ideia, né, eles falam o quê? Eles falam que o melhor exercício para tratar o hipertensão é o aeróbio, né? E o treinamento de força deveria vir como estratégia complementar, pensando no hipertenso não perder força, né? Que o cara pode estar já num processo de envelhecimento. Cara, de 2004 para cá, já saíram 400 milhões de artigos mostrando a efetividade do treinamento de força enquanto estratégia não farmacológica no tratamento da hipertensão. Tá? Então, o Colégio Americano, depois disso, publicou, né, algumas revisões, essa aqui de 2019, se eu não me engano, né, mostrando a eficiência do exercício de força no tratamento da hipertensão arterial, né, nesse tratamento não farmacológico, mas aqui ou ali, esse aqui é um position stand, né, esse aqui não é. Mas, enfim, pelo menos eles estão publicando lá, e o que a gente tem que ter na cabeça é muita coisa saiu desde esse último posicionamento até agora. Tá? Então, a gente tem que levar em consideração as evidências recentes que a gente tem, né, sobre treinamento, sobre exercício de pressão arterial, sobre prescrição para hipertensos, e não se prender muitas vezes a esses posicionamentos do Colégio Americano. Quem me conhece aqui em aula, algumas vezes já devo ter
criticado um pouco, né? Mas acho que até essa turma perguntou uma vez se eu gostava do colégio americano. Eu acho que o colégio americano é um pouco defasado, mas ele não deixa de ser, né, uma, entre aspas, vou botar aqui, uma referência. Mas leitura passiva, acho que aqui, no nível de ensino que a gente está no ensino superior, não cabe, né? Então, a gente tem que aprender a ter uma leitura crítica desse material, e esse material realmente está defasado. Então, mostrando aqui essa eficiência, né, do exercício nas cifras pressóricas, a gente tem aqui esse estudo que comparou como isso acontecia em homens e mulheres, e a gente viu que são por mecanismos diferentes. Né? Lá atrás, a gente viu que o que influencia a pressão arterial é o débito cardíaco e a resistência vascular periférica. Então, aqui a gente consegue observar, né, que a pressão arterial pós-exercício cai nas mulheres em função da redução da resistência vascular periférica e nos homens em função da redução do débito cardíaco. Mas o mais importante não é esse mecanismo. O mais importante é a gente entender que tanto em homens quanto em mulheres o exercício provoca essa queda. Né? Então, não importa o gênero da pessoa, né? Independente de se é homem ou mulher, eu vou conseguir trazer benefícios, né, para esse sujeito em função da atividade física. E eu vou além, não está aqui, mas eu vou além. Vou falar que também não importa a faixa etária. Justamente não importa a faixa etária em função de diferentes mecanismos. Porque o cara pode dizer assim, mas idoso tem a árvore vascular enrijecida, vai ser mais difícil se beneficiar disso. Não, olha, os homens se beneficiam desse efeito hipotensor do exercício, né, mesmo sem ter uma redução na resistência vascular periférica. Fala, Moisés. Medicamento associado ao exercício. Então, eu acho que dependendo do grau de hipertensão que o cara tem, não dá para ficar sem medicamento. O cara chega no médico com uma hipertensão, uma pressão arterial de 180, 170, né? Acho que não convém. A decisão vai ser do médico, né? Mas eu acho que não convém. Agora, a gente nunca pode influenciar a retirada do medicamento. Então, você tem um aluno hipertenso, você está treinando ele, está vendo que a pressão arterial dele está caindo muito. Você pode dizer para ele, cara, volta no seu médico, vê se ele revê a dosagem do seu remédio. Mas você não pode mandar o cara tirar, né? A gente não tem autonomia para isso. Então, eu acho que, de repente, a conciliação pode ser o melhor pontapé inicial no tratamento. Depois, vamos ver, vai que o cara é muito sensível ao exercício. E eu também vou mostrar aqui para vocês que nem todo mundo tem sensibilidade a se beneficiar do exercício para isso, não. Tá? Então, a gente tem que dar uma investigada também nisso. Tá? E aí a gente fica perguntando, mas e se o cara já faz tratamento farmacológico? Vai adiantar colocar o exercício dentro disso? Né? Ou eu não preciso mais botar? Primeiro que, de qualquer maneira, eu preciso. Né? Para pensar comigo. Mesmo se o remédio regular a pressão arterial do cara e o exercício não tiver nenhum efeito adicional, o exercício tem outros benefícios, como controle de peso corporal, ganho de massa muscular. Né? Então, a gente tem outros benefícios que não só tem uma incidência direta sobre os valores de pressão arterial. Mas vamos ver o que aconteceu. Nesse estudo aqui, ó, os caras treinaram 6 exercícios, né, fizeram 3 séries a 40% de RM, é um treinamento leve, né, repousaram 45 segundos entre as séries e 1 minuto e meio de exercícios. Né? O que esse cara fez? Ele tem um grupo que tomava captopril. Captopril é um medicamento que é bloqueador, é inibidor, na verdade, da EPA. Então, ele inibe essa enzima aqui, ó. Ele inibe essa enzima aqui, que forma a tal da angiotensina 2, que eu falei para vocês que tem o efeito vasoconstritor, ativa, aumenta a atividade do sistema nervoso autônomo simpático, né, que vai elevar a pressão arterial. Então, os caras tomavam captopril, né, e um grupo associou o captopril esse treinamento e outro grupo continuou só com captopril. Olha o que aconteceu com o grupo que associou o exercício ao captopril. Nas primeiras 2 horas pós-exercício, a redução da pressão arterial foi maior. E nas 21 horas seguintes à sessão de exercício também. Ou seja, adicionar treinamento ao tratamento farmacológico possibilita uma redução de maior magnitude nas cifras pressóricas. Isso é interessante. Né? Se você vê que isso aqui acontece direto, né, que esse quadro aqui, prolongado, né, de mais de 20 horas,
está sempre promovendo uma redução muito grande de pressão arterial no seu aluno, quem sabe numa dessas ele não procura o médico não começa a reduzir dose de medicamento, né? Pode ser interessante para o cara, né? Mas a gente tem que observar isso. Então, é possível? É possível. Né? Não é porque o cara toma remédio e regula a pressão arterial, então tá bom. Não, vai fazer exercício. Pense em outras coisas que o exercício te dá. Né? Se o cara é idoso, aumento da potência muscular para manter a sua autonomia. Olha quanta coisa boa o exercício vai fazer. E aí, adicionalmente, quem sabe, ele não provoca uma redução de maior magnitude nas cifras pressóricas, né? E por isso, quem sabe, ele não consegue até diminuir a dosagem de remédio. E aqui a gente está falando de efeito agudo, né? Porque o efeito imediatamente após o exercício, nas primeiras horas pós-exercício. Mas a gente também tem estudo de efeito crônico, né? Que é o que acontece a longo prazo em função da manutenção do treinamento. Né? Então, esse estudo aqui vai mostrar para a gente uma rotina aí de 8 semanas de treinamento, né? 3 vezes por semana, 8 exercícios de força com uma carga entre 8 e 12 repetições máximas. Né? Então, olha aqui. Existe o efeito hipotensor, que é essa queda, né, efeito hipotensivo agudo ou hipotensão pós-exercício, que é essa redução dos valores de pressão arterial nos minutos iniciais, né, nos primeiros minutos pós-esforço. Então, nesse caso aqui, ele acompanhou por 1 hora. Teve a redução aqui dessa histórica. E o efeito crônico também teve. Né? Após 8 semanas, a pressão arterial dos caras estava menor. Né? E aí ele acha um dado interessante, né? Que parece bem óbvio, mas ele discute isso de uma maneira interessante no estudo. Que aqueles indivíduos que foram sensíveis a ter uma maior redução de forma aguda também tiveram uma maior redução de forma crônica. Ou seja, você tem pessoas que são muito sensíveis ao efeito do exercício. Muito sensíveis. Essas pessoas conseguem aproveitar, utilizar muito essa ferramenta do esforço a favor delas. Então, eu acho que a gente tem que começar realmente a pensar na atividade física como uma estratégia eficiente de intervenção nessa população. Uma estratégia que não tem efeito colateral. Quer dizer, não tem efeito colateral? Óbvio que tem, né? Tudo tem. O exercício também pode aumentar estresse oxidativo, o exercício pode gerar aumento de sobrecarga cardíaca, aumento de consumo de oxigênio do coração, mas, isso tudo você tem como controlar. Para isso que a gente estuda, né? Para conseguir prescrever controlando essas variáveis. Então, eu controlo variáveis para expor o cara a pouco risco e consigo, com isso, proporcionar um grande benefício, que é, de fato, o que eu estou querendo. Né? Aqui mais um estudo de efeito crônico, e olha que legal que esse estudo vai mostrar para a gente. Tá? Ele tinha um grupo controle que fazia alongamento, ele chamou de controle, mas fazia uma intervenção que era alongamento, e um grupo que treinava força. Ele acompanhou por 12 semanas. Né? Foi um programa de treinamento de 12 semanas. E o que ele fez? Ele observou aqui no início o comportamento da pressão arterial e observou lá no final. E ele descobriu uma coisa curiosa. Né? Ele traz para a gente uma informação bastante curiosa. Que mesmo aqueles caras que aqui no início não eram sensíveis à hipotensão pós-exercício, com o passar do tempo, parece que o próprio treinamento tornou esses caras mais sensíveis ao efeito do esforço na pressão arterial, que é uma coisa que a gente não esperava. Né? Porque se a pressão arterial do cara vai caindo, a gente espera que cada vez aconteça um potencial menor, porque o cara não pode ter uma redução até 0. Né? Então, o cara está com 180. Ele vai ter uma hipotensão pós-exercício maior que o cara que está 120. Isso é óbvio. Senão, eu vou acabar matando o cara que está 120. Né? Eu não posso ir reduzindo pressão arterial até ficar 0. Né? Mas ele mostrou que o treinamento pode aumentar a sensibilidade do sujeito que não conseguia se beneficiar do esforço para ter um efeito positivo na pressão arterial. Então, mesmo quando você pega aquele camarada lá e o camarada não está tendo hipotensão pós-exercício, você tem que estimular esse cara a continuar, porque quem sabe daqui a um tempo ele não aumenta essa sensibilidade. Tem que estimular a continuar por outros motivos que a gente já falou aqui. Né? A atividade física não é só para controlar a pressão arterial, mas existe a possibilidade dessa sensibilidade aumentar. Isso é um achado bastante interessante desse estudo. Tá? E aí a gente vai conversar essa questão se toda a população, de fato, né, é sensível aos efeitos do exercício na pressão arterial. E aí a gente tem alguns fatores hereditários que mostram que não.
tá? Se estima, mesmo antes de começar esse estudo sobre genética, né, isso há 20, 30 e poucos anos atrás, alguns autores já diziam, estimavam, que se beneficiaria dos efeitos do exercício na pressão arterial em torno de 75% da população. Né? Hoje a gente busca tentar entender isso. Né? E aí, existem marcadores hereditários, né, como alguns polimorfismos de enzimas. Né? Polimorfismo eu falo de uma maneira bem grosseira o que é, para não explicar detalhadamente. Quem quiser saber o que é, depois me procura que eu explico tranquilamente. Tá? Mas seriam tipos da mesma enzima. Né? Não é bem isso. Na verdade, são alterações lá no cromossomo que sintetiza a proteína que forma aquela enzima. Mas beleza, vamos entender como se fossem tipos daquela enzima. Então, aquela ECA que eu mostrei lá atrás, que produz a angiotensina 2, que faz a pressão subir, ela tem alguns polimorfismos, que seriam esses tipos. Né? E aí, o que acontece? Dependendo do tipo, esse cara tem uma maior ou uma menor quantidade de ECA. Se a ECA que produz a angiotensina 2, né, a reação com a ECA que produz a angiotensina 2, o cara que tem mais ECA vai ter mais angiotensina 2, a pressão vai subir mais. Então, quem expressa o polimorfismo, né, de deleção, polimorfismo DD, né, costuma ter uma concentração aumentada dessa enzima no sangue. Esses caras têm maior risco de desenvolver hipertensão arterial, da mesma forma que eles se mostram, né, menos sensíveis, né, a esse efeito hipotensor do exercício. Isso aqui eu trabalhei com esses polimorfismos dessa enzima aí durante 4 anos, durante o meu processo de doutoramento, e de fato, você realmente vê, né, que as pessoas que expressam, né, esse polimorfismo DD são pessoas que de fato são menos sensíveis ali, aos efeitos hipotensores do exercício, aos efeitos hipotensores principalmente os agudos, né? Imediatamente após o exercício. Porém, o que acontece? Mesmo que não aconteça esse efeito direto, né, sobre as reduções dos valores de pressão arterial, a gente tem que levar em consideração que o exercício diminui peso corporal, diminui circunferência de cintura, e tudo isso é fator de risco para desenvolvimento de doença cardiovascular. Então, mesmo que o cara faça exercício e isso não reduz a pressão arterial dele, ele deveria fazer exercício para controlar outros possíveis fatores de risco cardiovasculares que existem. Né? A gente discute lá na nossa disciplina de avaliação, né, essa questão da circunferência de cintura, já discutimos isso. Né? Então, essa gordura que acumula ali na região central do nosso corpo, inclusive que o índice de conicidade, né, senhores, ajuda a gente a identificar, né? Só para vocês lembrarem, né, da questão da tropa. Então, essa gordura que acumula nessa região central do corpo, ela é uma gordura mais mórbida, né? Ela produz o que a gente chama de adipocitoquinas, né? Que tem algumas têm um potencial inflamatório muito grande, como a resistina, fator de necrose tumoral, enfim, e podem ter efeitos deletérios no âmbito cardiovascular. Bom, então, concluindo o que a gente viu até agora, que a gente não falou de prescrição, né, a gente falou só dos efeitos, das possibilidades dos benefícios que a gente possa ter com o treinamento nos valores de pressão arterial, então a gente pode chegar a algumas conclusões. Né, que o treinamento de força pode ser uma estratégia de tratamento não farmacológico, ele tem efeitos agudos e crônicos positivos, mesmo associados a medicamentos, e mesmo quando a pessoa não é capaz de se aproveitar desses efeitos agudos ou crônicos no treinamento, ele vai ter um efeito sobre fatores de risco cardiovascular, como obesidade, como circunferência de cintura, como acúmulo de gordura na região central. Né? Então, a gente acaba ali conseguindo combater colateralmente, né, os riscos do desenvolvimento, né, de algumas doenças cardiovasculares. No caso, a gente está falando da hipertensão arterial. Alguma dúvida até aqui para a gente começar a falar de exercício propriamente dito? Porque eu tenho que ficar de olho aqui na hora, porque senão eu me toco até de madrugada. Então, vamos lá. Alguma dúvida do que foi falado até agora? Não? Então, beleza. Então, o que importa para a gente agora? Alguém perguntou alguma coisa?
eu queria saber, assim, o treinamento de força ele é benéfico, né? Isso aí é indiscutível. Mas entre o treinamento de força e o cardiovascular, o que você acha melhor o que seria melhor, no caso, para tratamento de hipertensão? Então, eu vou te falar, não sei se vocês conseguiram escutar a pergunta. Então, na verdade, eu vou te dizer o que a última revisão apontou sobre isso, né? E vou pontuar a fragilidade do achado, né? Ela apontou que a maior queda de pressão arterial foi com o treinamento isométrico de Rendigrip, mas só tinham 4 estudos que tinham feito isso. Então, obviamente, não é uma evidência forte, né? Até porque o treinamento isométrico, até um tempo atrás, era bem questionado na sua prescrição para hipertenso. Então, na verdade, as revisões sugerem uma maior eficiência do treinamento de força, né, em milímetros de mercúrio, né, as últimas revisões, meta-análises que saíram sobre isso. Mas isso não diminui a importância do treinamento aeróbio, que também tem outros efeitos, né, sobre o sistema cardiovascular, além de também ter efeito hipotensor, também tem outros efeitos na contratilidade cardíaca, hipertrofia excêntrica do ventrículo esquerdo. Então, a gente tem aí outras variáveis que o treinamento aeróbio também é eficiente. Então, o que eu acho, na minha opinião, é que os dois devem ser feitos, tá? Você tem que combinar os dois de fato. Tá bom, obrigada. Então, eu acho que sempre combinar, né, modalidades de exercício que treinam diferentes qualidades físicas é interessante. A gente discute, às vezes, o treinamento concorrente, né? O prejuízo da força no aeróbio, do aeróbio na força. Aí eu fico me perguntando, será que esse efeito é tão importante a ponto que eu devo desmerecer uma qualidade física? Ou será que vale a pena ter um pequeno efeito deletério, mas treinar várias qualidades físicas? Não estou falando de atleta, né? O atleta a gente já tem que pensar de outra maneira. Estou falando de praticantes recreacionais de atividade física, né? A gente já comentou isso lá na aula. Às vezes o cara fala assim, quando eu alongo, eu tenho um efeito deletério do alongamento sobre o rendimento de força. Pô, beleza, o cara levantava 80 quilos no supino, vai levantar 75, né? Para a gente, que diferença isso vai fazer? Para o atleta, que vai fazer um levantamento olímpico lá de peso, é outra coisa. Para a gente, talvez valha mais a pena perder essa possibilidade de manipular carro, né, mas treinar outra qualidade física na mesma sessão de treinamento. Então, se eu penso em tratamento de hipertensão, eu vou até além, vou até completar aqui a resposta que eu dei para a colega. Eu acho que tem que fazer aeróbio, eu acho que tem que fazer força, e eu acho que tem que fazer alongamento. Né? Os estudos que existem sobre alongamento e efeito hipotensivo, né, hipotensão pós-exercício, são estudos que têm assim, um potencial promissor muito grande. Né? E são estudos até fáceis de coletar, porque eles têm isso, de repente, no TCC de vocês. Tá? Molezinha de coletar isso com alongamento. E tem um efeito, tem um potencial aí bastante grande de encontrar bons resultados aí. Tá? A gente tem poucos artigos sobre isso, mas são evidências que vêm deixando a gente curioso a respeito dessa possibilidade. Tá? Então, vamos lá. Pensando na prescrição, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é resposta aguda e o que é resposta crônica. Então, resposta aguda vai ser o que acontece durante o esforço ou imediatamente após. Mas a gente vai se prender aqui ao que acontece durante o esforço, porque eu quero discutir alguns pontos com vocês. Então, aqui tem alguns exemplos de respostas agudas. Por exemplo, a hiperemia, que a gente chama de PAMP, que é aquele desvio do fluxo sanguíneo para o local de árvore vascular que ficou ocluído em função da contração muscular. A gente sai da academia todo inchado, achando que ficou forte, Aquele é o PAMP, na verdade, é a hiperemia. Chegou em casa, tomou banho, acabou. Se você ficar conversando muito tempo na academia, dá tempo nem de chegar no banho para se olhar no espelho, Já chega em casa magrinho de novo. A sudorese, na verdade, a evaporação é um mecanismo de termorregulação para controlar a temperatura corporal. A hiperventilação, tudo isso são ajustes agudos que acontecem durante o esforço para que a gente possa ali, sustentar aquele nível de exercício. E respostas crônicas? Respostas crônicas são adaptações que eu consigo a longo prazo com a continuidade do treinamento. Então, por exemplo, a hipertrofia muscular, essa aqui é uma foto minha de uns 15 anos atrás, agora eu estou um pouquinho mais magro. A hipertrofia muscular é uma adaptação crônica do treinamento de força.
O ganho de capacidade cardiorrespiratória, né, uma frequência cardíaca de repouso mais baixa, é uma adaptação crônica do treinamento cardiovascular. Quando eu falo treinamento cardiovascular, obviamente, predominantemente o aeróbico. Mas o treinamento de força tem efeitos cardiovasculares também. Tá? Então, quando eu melhoro, né, esses potenciais cardiovasculares, principalmente no repouso, ou durante o esforço de intensidade submáxima, eu estou tendo adaptações crônicas importantes. Bom, como é que eu consigo visualizar aonde é importante a adaptação crônica e aonde é importante a adaptação aguda? Na verdade, o que é crônico a gente chama de adaptação, né? O que é agudo de resposta. Aqui podia estar adaptação crônica e resposta aguda. O que acontece durante o exercício tem muito mais a ver com segurança. O que acontece de adaptação a longo prazo tem muito mais a ver com benefício. Né? Vocês não devem estar entendendo muito a figura, mas eu vou explicar. Né? Aqui do lado esquerdo, por exemplo, quando você vai sair com uma pessoa que você não conhece, que você conheceu lá no pagode, foi lá no Barril do Rio, está na hiperemia da academia, né? Saiu direto da academia que tem do lado, foi bombadinho, saiu com alguém que você não conhece. O que importa? A segurança, né? Espera-se que você vai usar preservativo. Eu não vou nem perguntar se vai ou se não vai, eu prefiro imaginar que todo mundo usaria. Né? Beleza. Agora, a longo prazo, o que importa é o benefício, né? Imagina eu casar com alguém rico. Né? Eu nunca tive, né, esse privilégio, né, de ter uma namorada rica. Mas se você puder, né, tem a ver com benefício. Então, o que é agudo tem a ver com segurança. O que é crônico tem a ver com benefício. Né? Então, vamos lá. Respostas agudas e adaptações crônicas traçam para a gente uma relação que a gente chama de relação risco-benefício. Né? E aí a gente publicou uma revisão, né, discutindo essa relação. Há 7 anos atrás, né, eu tinha aí meus 19 anos, quando eu escrevi esse artigo, 7 anos atrás, 26. Então é isso. E aí, o que seria essa relação risco-benefício? Seria a gente conseguir, né, prescrever de uma maneira onde a gente extrai o maior benefício, expondo o cara ao menor risco. Porque o que a gente vê hoje é uma preocupação muito pequena com os riscos durante o esforço. Né? As concentrações, a maior parte da concentração de pesquisas nessa área está no benefício. Está em ver se a pressão arterial cai. Mas o que acontece durante o esforço? É seguro para o cara? Né? De uns tempos para cá, eu venho tentando concentrar meus esforços a investigar isso. Porque hipotensivo você tem, cara. Um monte de estudo já me mostra que tem. Não que eu vá parar de investigar isso, porque tem muita coisa ainda para ser investigada nesse âmbito, né? A gente está agora escrevendo um artigo sobre diferentes métodos de treinamento de força do hipotensivo. Tem muitas lacunas ainda. Mas, cara, tem que ser uma coisa coerente. Né? Se eu tenho um método que eu imagino, que eu saiba, que vai elevar muito a pressão arterial, adianta eu saber se tem hipotensivo? Vou jogar a pressão arterial desse cara, sei lá, a 400 e vou sustentar ela assim 10 minutos. Adianta ter hipotensivo? Qual o risco que eu estou botando esse cara para correr? Né? O duplo produto desse cara vai estar quanto? Né? Eu vou explicar daqui a pouco o que é duplo produto. Né? Um referencial de sobrecarga cardíaca. Então, a gente tem que dar benefício sem explorar risco. Não adianta eu falar para você assim, pô, cara, ó, tem uma mala com R$1 milhão lá em cima do morro, sobe e pega, vai mudar a tua vida. Mas o morro está em guerra. Aí você vai dizer, eu posso subir amanhã quando a guerra acabar? Não, tem que ir agora. Adianta alguma coisa? Compensa perder a tua vida por R$1 milhão? Tem gente pensando aí, né? Mas não compensa, não. Não compensa, cara. Não compensa correr o risco. Né? Então, a gente tem que pensar nisso. Aí, olha só para trazer alguns exemplos para vocês. Nesse artigo aqui, a gente publicou no nosso grupo, esse ano, ó, fresquinho, 2022, né? Saído do forno. O HIIT, por exemplo, é um treinamento legal, eu gosto do HIIT. Todo mundo que gosta do HIIT. Né? Só que os caras começaram a estudar HIIT e hipotensão. Pô, maneiro, o HIIT provoca hipotensão, legal. Mas o que acontece durante o HIIT? Vamos olhar? Vamos tentar entender o que acontece durante o HIIT? Vamos lá. Então, aqui eu tenho um grupo que fez contínuo, aqui um grupo que fez HIIT.
E aqui eu tenho valores de duplo produto. Duplo produto é calculado multiplicando a pressão arterial sistólica pela frequência cardíaca. Tá? Ele ilustra, de maneira não invasiva, o trabalho do coração, o consumo de oxigênio do coração, a sobrecarga cardíaca. Né? E aí, olha só, compara o contínuo com o HIIT. Contínuo, ó, lá no 21º minuto, no final do exercício, 28.000, HIIT, 44.000. Será que esse risco-benefício está compensando? Ah, mas o cara é um atleta, na periodização dele tem que ter HIIT, eu não estou falando de atleta. Estou falando de quem está buscando treinamento, pensando em controlar a pressão arterial. Ah, mas o HIIT abaixa a pressão arterial mais que o contínuo, mas o contínuo também abaixa. O contínuo também abaixa com risco muito menor. Então, se eu pensar na relação risco-benefício, será que eu devo optar pelo HIIT? Então, são coisas que a gente, muitas vezes na nossa área, pula algumas etapas da pesquisa. Primeiro, o que traz mais impacto? Você dizer que o exercício faz mal ou faz bem? O que vende mais? Faz bem. Então, vamos ver o que acontece durante nada. Vai te dar ruim. Vamos dizer que ele faz bem depois. Né? Outro momento aqui, esse resumo aqui, a gente publicou também. Né? Isso aí, esse resumo a gente publicou, acho que tem tempo já, 2017, eu acho. Né? Foi um resumo que foi lá para o Salafista, no congresso que tem em São Paulo. Conhece aqui o treinamento com restrição do fluxo sanguíneo? Alguém conhece o CARDIO treino? Você vai para a academia, isso aí. Bota aqui, é como se fosse aquele manguito de pressão arterial, mas ele é fininho, né? Para facilitar o movimento. E aí o cara faz a musculação com aquilo ali, que na verdade é um método que surgiu para reabilitação de lesão, né? Porque o cara consegue, com uma carga leve, ter ganhos de massa muscular similar ao cara que mobilizou uma carga alta, e tem muitos artigos discutindo os mecanismos fisiológicos que fazem isso é um fato, acontece, né? Mas você tem ganhos de força menores. Então, para o cara que não tem lesão, deveria treinar sem isso, para ganhar hipertrofia e força. Mas beleza, o pessoal começou a usar isso para treinar para estética, para hipertrofia. E começou a investigar o hipotensivo disso. E muitas vezes o cara que investiga é o cara que vende o aparelho. Pô, nem tem conflito de interesse, né? O cara investiga e vende. Pô, tá de sacanagem, né? O cara tem que, no mínimo, botar lá no final do artigo que ele tem conflito de interesse. Aí isso me deixava implicado. Pô, hipotensivo de treinamento com gestão do fluxo sanguíneo. Meu irmão, vamos ver o que acontece durante? Vamos ver. E aí, em todas as situações, né, a gente teve que o treinamento com restrição do fluxo sanguíneo promover um duplo produto maior do que sem restrição. Aqui está a estatística, né? E na estatística só foi significativo em um momento, mas, velho, eu acho que eu tenho uma certa autoridade para falar mal da estatística, porque eu sou apaixonado por estatística. Então, quando a gente não gosta de uma pessoa, falar mal dela é fácil. Né? Quando a gente gosta, por exemplo, se você me diz que gosta dele e fala mal dele para mim, eu falo, pô, ele fez besteira mesmo. Porque tu gosta do cara, está falando mal. Então, eu amo estatística. A única ciência que disputa espaço no meu coração com a fisiologia é estatística. Mas, cara, a estatística não diz tudo para a gente. Para pensar. Se o cara vai dar um tiro de 100 metros, eu não sei qual é a recorde mundial de 100 metros, alguém sabe? 46. 46? 46 travado? Na piscina, 46 0, 46 travado. Então, beleza. Recorde do cara é 46 travado. Né? Aí, se ele fizer a outra prova, 45,99, o que ele fez? Bateu o recorde. Sabe o que a estatística vai dizer? Que não teve diferença significativa. Então, a estatística é maneira? Pô, pra cacete. Eu sou louco por estatística. Eu sou louco por pagode. Mas ler um livro de estatística é tão prazeroso quanto ir para o barril, ó, a propaganda aqui. Quanto ir para o pagode. Eu gosto de verdade. Mas por gostar, eu tenho que perceber que algumas vezes ela me engana. Então, beleza. Não teve diferença. Mas, velho, aumentou mais. Isso é risco. Tá? Então, a gente tem que pensar... A primeira coisa que eu quero que vocês visualizem quando a gente pensa prescrição, tá? É que a gente tem que proporcionar benefício expondo o cara a pouco risco. Se não tiver jeito, não tem nenhum treinamento, todo treinamento eleva muito para ter o benefício. Então, beleza. Vamos ver o que a gente pode fazer.
Agora, você tem um treinamento que, mesmo provocando um benefício um pouquinho menor, provoca um risco muito menor, porra, né? É o que a gente discute aqui nesse artigo do HIIT e do contínuo. E veja que eu não estou falando de treinamento, estou falando de prescrição para hipertenso. Tá? O que a gente visualiza aqui, a gente foi discutindo com os outros estudos, isso fica bem claro para a gente. Né? O HIIT, em alguns estudos, mostra um potencial maior. Embora, nas revisões meta-analíticas, que são estudos fortes, a última disse que não tem diferença de potencial entre HIIT e contínuo. Mas vamos supor que o HIIT provocasse uma redução de pressão arterial um pouquinho maior. Porra, ele provoca um duplo produto. Um duplo produto que é o dobro. Será que vale a pena fazer ele? Calma aí que deu um... Não consigo voltar aqui os slides, avançou sem querer. Agora, será que vale a pena fazer ele? Não sei. De coração, não sei. Eu não faria. Pensando em prescrição para hipertenso. Né? Vamos lá. Então, como é que a pressão arterial ela responde durante o esforço? Veja bem que eu estou falando durante, não sei se vai dar tempo de falar sobre depois. Se não der, a gente conversa sobre isso outro dia. Porque o que eu quero que fique evidente para vocês hoje é o que as pessoas estudam pouco, que é o que acontece durante. Tá? Então, durante o esforço é assim que funciona. Ó. Aqui está o cara em repouso, a pressão arterial está no nível. Fez um exercício aeróbio, ela fica um pouco mais alta que o repouso. Fez um exercício de força com grupos musculares pequenos, ela fica um pouquinho maior que no aeróbio. Fez um exercício de força com grupos musculares grandes, ela fica um pouquinho maior que no exercício de força para grupos musculares pequenos. Então, a gente tem que ter essa consciência para montar um programa de treinamento. Fala, Moisés. Então, aqui eu estou falando durante, o que acontece durante, tá? Depois é o benefício. Agora eu estou preocupado com os riscos, né? Controlar esses riscos, tá? Vamos lá. Então, esse estudo aqui é da década de 80, e o cara que diz que estuda pressão arterial e nunca leu esse estudo, não estuda pressão arterial. Se alguém aqui está gostando do assunto, o primeiro passo a fazer quando sair daqui é me pedir para mandar esse estudo para ler. Ele é um estudo clássico sobre hipertensão arterial. O cara, ele registrou a resposta da pressão arterial com o método padrão ouro. O que é o método padrão ouro mesmo? É o quê? Esse aí aprendeu até com as minhas palavras, estudou de verdade. Então, é um método que a gente sabe que ele mensura o que ele se propõe a medir. Né? Então, aqui na pressão arterial, o método padrão ouro é o cateterismo intraarterial. Você coloca um catéter na artéria do cara, esse catéter está conectado a um transdutor e você consegue acompanhar todas as variações de pressão arterial do cara. E esse estudo ele traz muitos resultados importantes no que diz respeito, né, às respostas da pressão arterial durante o esforço. Então, o primeiro deles, olha só, vamos acompanhar comigo aqui. Ó. Aqui está o repouso. Aqui está o exercício de bíceps com um braço só, porque não dava para fazer com os dois braços, que o catéter estava no outro. Então, ó, subiu um pouquinho mais. Aqui o exercício de perna com uma perna só, subiu mais. Aqui o exercício de perna com as duas pernas, subiu mais. Agora se liga o seguinte, até aqui qual é o raciocínio? Quanto maior a massa muscular, maior a elevação da pressão arterial. Beleza? Então isso está muito claro para a gente. Agora, outro raciocínio que a gente vai tirar daqui é sobre intensidade de esforço. Esquece o que está daqui para cá e pensa só nesses dois. Esses dois últimos quadrantes, né, esse é um box plot, um tipo de gráfico, eles se referem ao leg press bilateral. Então, a gente está movimentando massa muscular grande. Aqui está 95% de um RM até a falha. Está pesado, o cara deve ter feito aí, sei lá, 4, 5 repetições. Né? Aqui está 100% de um RM, o cara só fez uma repetição, está muito pesado. Vocês podem reparar que o que fez a pressão arterial subir mais não foi a carga, foi a duração do estímulo. Então, aí a gente começa a quebrar um primeiro tabu. Hipertenso pode treinar pesado. Eu tenho que tomar mais cuidado com treinamentos longos, séries de 15, 20 repetições, do que séries de 5, 6, 8 repetições.
Estou falando aqui de treinamento até a falha. Se parar antes da falha, enfim. Mas se eu vou fazer 20 repetições até a falhar, por hipertensão é muito pior, sobe muito mais. Aí vamos aqui para o lado, ó. Olha o que ele mostra. Que repetição por repetição, a pressão arterial vai subindo. Então, quanto mais longo, pior é. Mas ele vai mostrar mais uma coisa para a gente. Isso aqui é uma Bíblia. Ele mostra muita coisa, tem muita informação. Olha o que ele vai mostrar. Aqui, nesse quadro, os dois sujeitos fizeram exercício a 90% de um RM até a falha. Tá? Pode falar. O ideal é que ele não vá até a falha. Tá? Mas se a gente pensa em ir até a falha, né, pronto, o problema não é a carga, o problema é a duração do estímulo. Né? Então, por uma série de 25 repetições máximas, se a falha, o raciocínio vai ser o mesmo. Por exemplo, você vai fazer 20 repetições com uma carga que daria para fazer 25, você não foi até a falha. Deixou repetição de reserva. Mas a pressão vai subir mais do que se você fizer 8 repetições com uma carga que daria para fazer 10. Porque durou mais tempo. Então, indo até a falha ou não, durou mais tempo, ela vai subir mais. Tem um estudo que saiu, se eu não me engano, foi em 2018. Eu não coloquei ele aqui, mas eu tenho ele. Se quiser, depois eu posso mandar para vocês. Que avaliou esse comportamento em exercícios submáximos e viu que o padrão era mantido. Mesmo em exercícios submáximos, quanto mais a execução da série se prolongava, mais a pressão arterial ia subindo. Tá? Agora eu quero que vocês pensem comigo e me ajudem a responder isso aqui. Ó, eu tenho dois sujeitos aqui fazendo o mesmo exercício na mesma intensidade até falhar. O de cima fez 17 repetições, o de baixo fez 11. Quem é o mais treinado? Mesmo exercício, mesma carga, mesmo músculo. Um foi até 17, outro foi até 11. Quem é mais treinado? De 17. Né? Então, esse cara aqui é mais treinado. A pressão arterial não é mais agressiva quem faz uma série maior? E aqui não foi. Esse cara aqui foi até 350, esse cara aqui foi até 430. Sabe qual é o raciocínio que a gente tira daí? Que a treinabilidade faz o camarada ter resposta da pressão arterial mais a menos. É uma adaptação ao treinamento. Então, o sistema cardiovascular ele vai se adaptar de uma maneira que a resposta da pressão arterial vai ser menos abrupta no cara que é treinado. Isso é importante pra caramba. Porque isso me mostra o quê? Que tudo isso que eu falei de risco, o HIIT tem risco, o CT tem risco, isso é muito importante quando o cara está começando. O hipertenso treinado vai chegar uma hora que ele vai poder ter um padrão de treinamento muito similar no normotenso. Se ele treina de verdade. Se aquele cara vai para a academia segunda e sexta, igual macumba, né? Vai 7 vezes por mês, aí não vai rolar. Mas se o cara treina, vai chegar uma hora que ele vai ter adaptações que vão permitir a ele ter um treinamento similar ao normotenso. Isso é maneiríssimo. Cara, esse estudo aqui, eu não sei se alguém aqui está gostando do assunto, você está me achando muito mais chato do que eu me acho. Mas se alguém está gostando, tem que ler esse artigo aqui. Né? Tem que ler. E o McDougall, nessa época, aqui na década de 80, tem vários artigos dele muito legais com respostas durante o esforço para a pressão arterial. Né? Porque ele conseguia fazer com esse cateterismo. Então, tem resposta comparando fase excêntrica com concêntrica. O cara, naquela época, era o cara da pressão arterial. Voltou, sumiu, mas voltou. Então, a gente tem que pensar nisso. Tá? Se o cara está adquirindo treinabilidade, as respostas vão ficar menos abruptas. E aí, olha outra parada maneira que ele descobriu. Essa pressão arterial desse cara, essa história, foi a 430. Isso parece perigoso ou não parece? Parece perigoso. Mas sabe em quanto tempo acontece essa queda? Entre 1 e 10 segundos. Cai muito rápido. Então, você não sustenta ela alta. Então, isso acaba que não te provoca nenhum malefício agudo, porque cai muito rápido. É como na hora que você toma um susto. Se você é saudável, ela sobe, vai lá em cima e cai. Não se assustem com esse valor de 430, não. Porque o valor medido dentro da artéria é muito mais alto do que quando a gente mede com método hospitatório. Tá? Tem até um estudo do Marcos Polito, que é um cara também que dá lá na Universidade Estadual de Londrina, que estuda muito pressão arterial e que ele discute essa questão de alguns métodos subestimarem valores de pressão arterial. Então, óbvio que esse valor altíssimo é porque é uma medida direta, o catéter está dentro da artéria. Então, não se assustem com isso. Mas a queda é muito rápida. E aí, o que os caras vão inventar?
Se a queda é rápida, vamos fracionar a série. Né? Por quê? Vou fazer uma série de 10 repetições. Pô, se o cara em 2, 3, 4 segundos ele se recupera, eu vou botar ele para fazer 5 repetições, parar 5 segundos, a pressão vai cair e voltar. Né? E isso vai proteger ele, vai dar um pico menor de pressão arterial. Certo? Não, errado. Só que os caras começaram a investigar o hipotensivo disso. Olha a gente andando na contramão de novo. Os caras começaram a dizer assim, série fracionada reduz a pressão arterial. E se protege durante a execução, porra, ela é muito legal. Não é o que os estudos mostram. Eles mostram que durante a execução, quando fracionou a série aqui, se eu não me engano, foi 6 mais 6, 4 séries de 8 RM, não, aqui foi 8 direto ou 4 mais 4. O grupo que fez 4 mais 4 teve um duplo produto maior. E aí, eu vou contar para vocês um estudo que eu orientei numa pós-graduação de musculação, que eu fragmentei assim. Eu botei, a gente não publicou esse estudo, não. Mas eu coloquei um grupo para fazer 12, outro para fazer 6 mais 6 e outro para fazer 4 mais 4 mais 4. E o que a gente esperava? Que 4 mais 4 mais 4 fosse subir menos, 6 mais 6 fosse uma elevação intermediária, e 12 direto fosse subir mais. Achamos tudo ao contrário. 12 direto subiu menos, 6 mais 6 subiu mais que 12 direto, 4 mais 4 mais 4 subiu mais que 6 mais 6. Olha que doideira, né? E aí, na época, a gente tentou achar o mecanismo para explicar isso, e aí a gente queria conseguir fazer esse estudo dosando, por exemplo, catecolaminas, né? Que é adrenalina e noradrenalina, porque conversando lá com a galera da bioquímica, a galera toda trabalha junto, né? A gente pensou o seguinte, o momento que a gente sai da inércia é um momento de muito esforço, né? Então, quanto mais vezes a gente sai da inércia, a gente pode provocar uma hiperativação simpática e, com isso, ter ali uma secreção alta de catecolaminas, né, que tem efeito vasoconstritor, né, de aceleração cardíaca, mas a gente não conseguiu fazer essa dosagem. Né? Se alguém quiser patrocinar essa dosagem, a gente faz estudo aí. Estou brincando, não é que eu estou brincando. Isso aí quem tem que patrocinar é o CNPq. Vai patrocinar? Então já é, que a gente vai fazer. Outra questão importante é o intervalo de recuperação entre séries. Né? Então, o intervalo de recuperação entre séries, na prescrição para hipertenso, é bastante delicado. Né? Quanto menor o intervalo, mais a pressão arterial vai subir. É o que está mostrando ali para a gente o estudo. Então, o hipertenso você não deve ficar naquela perseguição dele. Faz 1 minuto, faz 30 segundos. Né? Hoje em dia se discute muito no treinamento algo chamado intervalo autossugerido. O que é um intervalo autossugerido? Eu não controlo o intervalo do camarada e deixo pela percepção de esforço dele ele voltar a realizar o exercício. Eu já falava para fazer isso com o hipertenso há 10 anos atrás, antes de começar a se falar de intervalo autossugerido. Só tem um problema. O intervalo autossugerido ele precisa de bom senso. Né? Porque se o cara não gostar de treinar, ele vai dar 10 minutos. E se o cara gostar de treinar, ele vai dar 1 minuto e vai querer fazer de novo, independente da condição clínica dele. Né? Então, isso aí tem que ter o feeling do treinador. Se eu estou vendo que o cara está descansando 10 minutos ou 30 segundos, aí eu vou intervir. Mas vou intervir pensando se o cara é hipertenso, intervalos generosos, 3 minutos. De 2 minutos para cima, né, a gente já consegue ter uma boa recuperação aí da pressão arterial. Então, o intervalo de recuperação, na minha opinião, e eu gosto muito de estudar a variável metodológica de prescrição de treinamento de força, o intervalo de recuperação, para mim, não vou dizer que é grosseiro com as outras dizer que ele é a principal, a mais importante, né? E eu não vou ser grosseiro com as outras variáveis metodológicas. Mas que ela desponta como uma variável importante para caramba, ela desponta. Porque quando eu mexo no intervalo de recuperação, eu mexo em tudo. A gente está vendo aqui, por exemplo, que no treinamento para hipertenso, quando eu mexo no intervalo de recuperação, eu mexo na resposta da pressão arterial. Quando eu penso em treinamento, se eu não der um intervalo de recuperação adequado, eu mexo em volume de treinamento. O volume vai cair. Né? Imagina fazer 5 séries de 10 repetições máximas com 1 minuto de intervalo. Alguém faz? Não, o volume cai. Então, o intervalo de recuperação é algo muito importante e que a gente leva
bem pouco em consideração. Tá? E aí, vamos pensar aqui, eu poderia aqui falar, por exemplo, optar por fazer o caminho desse nosso bate-papo, pensando em discutir as variáveis metodológicas, né, que seria como é que o número de série se comporta em relação a reduzir a pressão arterial, como é que o intervalo entre séries se comporta em relação a reduzir a pressão arterial. Mas eu hoje estou trazendo uma outra proposta para vocês e guarda isso para outro bate-papo. Que quem gostar disso aqui, a gente tem muita coisa para falar sobre pressão arterial. Hoje eu quero discutir mais o formato da montagem da sessão de treinamento. Né? Como eu combino o treinamento de diferentes qualidades físicas dentro de uma sessão prescrita para hipertensos e consigo trazer benefícios para esse cara. Então, a gente vai ver aqui força combinado com aeróbico e força combinado com treinamento de flexibilidade, que são os alongamentos. E a gente vai tentar ver o que vai acontecer aqui. Vamos falar muito assim, treinamento concorrente. Cara, não estou falando em rendimento. Tá? Não estou falando em rendimento. Até porque, para mim, se a gente olhar lá dentro da célula, mesmo os efeitos do treinamento concorrente, por exemplo, do aeróbio, com de força, olhar lá em PK, PGC1 alfa, PSC2, né, P70, S6K. Cara, isso é muito, muito, muito discutível a nível molecular, se existe ou se não existe. Muito discutível, tá? Porque as proteínas que são ativadas para frear, por exemplo, a via de hipertrofia, elas são ativadas por déficit energético, elas não reconhecem se é aeróbico, se é força, enfim. Mas beleza, vamos levar em consideração, respeitar, né, esse pensamento do treinamento concorrente, mas vamos lembrar que aqui a gente não está preocupado com isso. Tá? Então vamos lá. Primeiro, aeróbio e força na mesma sessão. Então era 30 minutos de aeróbio, a 60% da frequência cardíaca máxima, e 4 exercícios de força, 12 repetições, 60% do RM, 90 segundos de recuperação entre séries, 2 minutos entre exercícios. E aí esse cara, ele fez 3 modelos de sessão de treinamento. Vamos lá. Grupo 1 fez todo esse aeróbio antes e toda essa força depois. Grupo 2 fez toda essa força antes e todo esse aeróbio depois. E o grupo 3 intercalou. Fez 15 minutos de aeróbio antes, todo de força, e 15 minutos de aeróbio depois. Ou seja, o volume de treinamento foi igual nos 3 modelos. Alguém aqui não consegue visualizar isso? O volume de treinamento foi exatamente igual. E ele encontrou um efeito potensor nos 3, mas maior nesse grupo 3. Isso é uma descoberta importante? Sabe por quê? Porque o cara que vai no médico e descobre que está com uma doença, o médico manda ele treinar, e ele nunca treinou durante a vida inteira, ele não gosta de treinar. Ele está indo treinar porque o médico mandou. Então, tem que ter modelos de treinamento que sejam atrativos para esse cara. E, obviamente, se eu fragmento o treinamento dele, eu torno esse treinamento menos chato para o cara que não gosta de treinar, pô. Para a gente que gosta de treinar, não sei se todo mundo aqui gosta, eu gosto, a maioria deve gostar. Para a gente que gosta de treinar, se a gente fragmentar, fica mais dinâmico, né? Parece que passa mais rápido. Imagina para o cara que odeia fazer treinamento. Então, isso aqui é uma descoberta importante, porque cria uma possibilidade de eu manipular a montagem dessa sessão, tornando essa sessão menos sacal, essa sessão menos monótona, para o cara que já não é um amante do treinamento. Tá? Agora, vamos lá. Força e alongamento. Então, a gente teve 4 grupos. Grupo 1 fez força, grupo 2 alongamento mais força, grupo 3 força mais alongamento, e grupo 4 alongamento em 3 séries. Tá? Isso aqui é a ordem. Primeiro alongamento, depois força, primeiro força, depois alongamento, e alongamento em 3 séries. E aqui os protocolos, né? A quantidade de exercícios de força, quantidade de exercícios de alongamento. E aqui, cara, sabe o que ele vai observar? Que o grupo que fez força mais alongamento foi o que mais se beneficiou do efeito potensor pós-exercício. E isso é outra informação importante, sabe por quê? Porque a galera bate muito na tecla. Alongar antes do treinamento prejudica o treinamento. Não vou entrar no mérito disso agora, eu já conversei sobre isso com vocês sabem o que eu penso a esse respeito, né? Mas só para não gerar polêmica, né? Mas para a galera que acredita nisso como se fosse oração, o que foi descoberto aqui?
que você faz o alongamento então depois, irmão. Se tu acha que o alongamento diminui a tua força, faz depois. Porque em relação à pressão arterial, você vai estar se beneficiando da mesma forma. Tá? Existem outras maneiras de abordar esse assunto. Né? Eu poderia discutir aqui com vocês número de séries, tempo de intervalo, para hipotensivo. A gente viu a influência disso na resposta durante. Eu poderia discutir tudo isso para hipotensivo, mas aí a gente vai ficar aqui até de manhã. Né? Eu sei que por vocês ficariam, né? Mas assim, a faculdade tem que fechar, né? E tal. Então, cara, o que eu tinha para passar para vocês é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. E fica aí o convite para quem quiser estudar mais sobre isso. Né? Eu realmente sou muito apaixonado por isso. Esse universo da fisiologia, assim, eu posso dizer que duas coisas mudaram a minha vida, né? Tanto enquanto pessoa, quanto minha vida social, quanto tudo. Né? Foi a fisiologia e dentro da fisiologia, a fisiologia cardiovascular. Então, assim, eu sou grato, né, a essa área de estudo e eu penso da docência, vocês sabem a relação que eu tento ter com vocês, né? Eu tento ter uma relação sem hierarquia, uma relação de amizade. Porque eu penso o seguinte, se eu conseguir ter acesso a isso e melhorar, mudar a minha vida, foi porque eu tive boas pessoas que me ajudaram nesse caminho. E eu acho que se eu tenho papel hoje, o meu papel é tentar fazer isso com vocês. Então, eu acho que o mundo ele vive essa engrenagem. Né? Muitas pessoas gostam de ser ajudadas, mas não gostam de ajudar. E eu acho, na verdade, que isso é uma corrente. Eu acho que eu tive muita ajuda, ninguém vai a lugar nenhum sem ajuda. Né? Ainda tem. Eu acho que hoje a minha missão é tentar fazer com aqueles que se interessarem aqui, porque quando eu estava na graduação, eu cruzei com boas pessoas que fizeram por mim. Então, é isso. E vocês sabem, qualquer dúvida, eu estou aqui. Sempre que vocês precisarem, quem está assistindo em casa, quiser mandar e-mail, deixa eu só adiantar para o e-mail, que tinha mais aqui, ó. Quem quiser mandar e-mail, pedir material, dúvida, alguma coisa, sabe que é só falar comigo que a gente está aí. Eu encerro por aqui, agradeço aí a coordenação do curso, né, ao Silvio, que fez essa semana de educação física para a gente com todo carinho, e a gente está tendo aí palestras, tirando eu, né, com profissionais de ponta a semana inteira. Então, vocês estão sendo aí bem contemplados, bem atendidos, e então parabenizá-lo pela organização e agradecer pelo convite e a oportunidade de participar aí desse grupo seleto. Ontem foi o Estevam que esteve aqui, que é um monstro também, né? Depois que um monstro fala, é difícil a gente tentar manter o mesmo nível do monstro, mas a gente é parceiro, a gente trabalha na mesma linha de raciocínio, então a gente tentou aqui dialogar e fazer uma complementação. Obrigado para quem está aqui, obrigado para quem está em casa. Né? Então, vou fechar aqui o som do celular, né, que transmite para vocês, agradecendo já a participação de vocês de casa, e até uma próxima oportunidade. Valeu, galera.